Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Glória a Deus. Meu coração está alegre. Eu disse isso ontem e repito isso hoje. Meu coração está alegre em estar com vocês, meu coração está alegre por tudo aquilo que temos vivido esses dias aqui. Meu coração está alegre em ver uma juventude servindo ao Senhor, em ver uma juventude aqui em Fortaleza que ama ao Senhor, e por ver uma igreja em Fortaleza que tem investido, abraçado as novas gerações. Meu coração se alegra. Meu coração se alegra em ver jovens, adolescentes dançando, cantando, orando, servindo a igreja. E ver uma igreja que honra isso. Meu coração se alegra. Estou grato pela maneira como a igreja tem me recebido. Pastor Tiago, sua família. A igreja como um todo tem me recebido. Meu coração está alegre por isso. Mas isso também me gerou um problema, Pastor Tiago. Porque eu ganhei muitos presentes. E agora eu estou com um problema. Porque além disso, o meu amigo Pedro disse para mim, olha, eu tenho uns materiais da MOB aqui, eu vou levar para você. E agora eles estão todos lá no fundo. Então vocês precisam me ajudar, ou ajudar o Pedro. Porque se eu não vender os materiais que eu trouxe, e que o Pedro me entregou, você vai ter que me arrumar um espaço na sua casa, Pedro, para guardar por mais alguns dias lá. Além disso, irmãos, eu tenho algumas camisetas que eu trouxe para usar, tamanho M, tamanho G, eu não sei se vai caber na mala, então eu estou doando. Calça, tamanho 40, também estou doando, porque eu ganhei muitos presentes, eu não sei se vai caber na mala junto com as minhas roupas. As camisetas que eu já usei, está suja, eu vou levar de volta para lavar, tá bom? Agora as que estão limpas, eu estou doando, para ver se cabe na mala os presentes que ganhei. Amém? Queria te convidar, se você puder, abrir sua Bíblia comigo, primeiro em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, que é o nosso versículo tema. E depois nós vamos ler juntos João, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1. Então Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8. Vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Salvos pela graça, alcançados pela graça. Agora eu quero te convidar, se você puder, vai comigo até João, capítulo de número 21. Eu quero ler com você, a partir do versículo de número 1, e nós vamos ler até o versículo de número 19. O texto diz assim, João 21, a partir do versículo de número 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos e à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhe perguntou, filhos, tem algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama?
Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Amém? Até aqui. Nós não vamos orar, o pastor Tiago já orou pela mensagem, já oramos aqui pela mensagem. Mas ontem, enquanto conversávamos um pouco, falamos sobre muitos assuntos. Falamos sobre a forma como o Senhor nos resgatou, falamos sobre a forma como o Senhor nos encontrou, como o Senhor nos resgatou da morte para a vida. Mas terminamos a mensagem falando sobre um Deus que nos chama para caminhar com Ele. Falando sobre um Deus que, embora não precise de nós, nos chama para fazer parte daquilo que Ele está realizando, nos chamando para fazer parte daquilo que Ele está operando. E uma vez que fomos alcançados pela graça, salvos por Cristo por causa da sua obra na cruz, agora a graça também nos chama a caminhar com Ele e fazer parte daquilo que Ele está realizando. Pelo prazer de realizarmos algo juntos. Quando minha esposa estava grávida, nós precisávamos comprar um berço para o meu filho. E nós saímos, começamos a procurar um berço, e eu encontrei um berço que para mim era excelente. Nesse berço, você montava o berço, depois de um tempo ele se transformava numa mini cama, e depois ele se transformava numa cama de solteiro. E o melhor, embaixo tinha uma cama que você puxava, uma cama auxiliar ainda. E eu pensei, esse berço é perfeito. Resolve o meu problema para os próximos 18 anos. Nunca mais vou me preocupar com uma cama. Porque quando ele crescer eu desmonto, monto um berço, monto uma cama, perdão. Se eu tiver outro filho, ou quando eu tiver outro filho, porque desejo isso, eu monto o berço de volta, passo o maior para a cama de baixo e o menor para o berço. Está resolvido o meu problema por pelo menos 18 anos. Agora 20, né? Porque eu já considero o próximo aí mais 18. O Bernardo está com quase 3. Próximos 20, 21 anos está resolvido o meu problema com cama. E o Bernardo começou a crescer. E aí ele já começava a ficar de pé no berço. Desci um nível, abaixei um pouco o berço. Cresceu mais um pouco, já estava de pé, se pendurava. Minha esposa falou, isso está perigoso. A gente precisa voltar ou transformar esse berço em uma cama. E nós começamos a fazer isso, só que eu moro num apartamento pequeno. E movimentar aquele berço dentro do quarto do Bernardo era desafiador, porque não tinha espaço. Chamei meu pai. Pai é maravilhoso. Pai sempre vem quando você precisa. E eu liguei, pai, preciso da sua ajuda, a gente precisa transformar um berço numa cama. E ele veio, a gente estava lá, e mal cabia no quarto eu, meu pai e aquele berço de atravessado. De repente, meu filho chega, com uma chave de fenda na mão de brinquedo. Papai, eu quero te ajudar. Irmãos, aquela chave dele de brinquedo, de plástico, não ia resolver muita coisa. Mas não era só isso. Ele também não tinha habilidade para aquilo. Nem tamanho, nem idade para aquilo. Então, ao invés de me ajudar, era bem provável que ele ia muito mais me atrapalhar. Não tinha espaço. E eu poderia facilmente ter respondido para ele, não, filho. Vai para lá. Brinca lá na sala enquanto o papai termina aqui de desmontar, montar a sua cama. Mas não foi isso que eu fiz. Eu encontrei um parafuso e falei, filho, vem ajudar o papai, solta esse parafuso aqui para mim. Ele ficou com a sua chave, tentando soltar. Não porque ele podia me ajudar, porque ele não podia. Mas era pelo prazer de estarmos juntos. A alegria dele não era de fato desmontar o berço, mas era estar comigo. E essa alegria deve permear o nosso coração, a alegria de participar daquilo que Deus está fazendo, não porque merecemos, mas pela graça que nos alcançou. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Pegando como exemplo a vida de um homem chamado Pedro, e ver como a graça o alcançou, o transformou e o chamou para caminhar ao lado do Senhor. O livro de Lucas, no capítulo de número 5, vai nos contar como se deu o encontro de Jesus com Pedro. E ele vai dizer que Pedro estava pescando. E depois de uma noite inteira de trabalho não pescou nada. Ele volta, está lavando as suas redes como quem diz, olha, o meu turno acabou. Agora o que me resta é voltar
para minha casa. Aquele era um dia comum na vida de Pedro. Pedro era pescador, era normal para ele ir ao mar, voltar, lavar as suas redes. Só que naquele dia, algo diferente acontece. O Senhor Jesus aparece. E algo sempre acontece onde Jesus está. Algo sempre acontece onde Jesus está. Quando Jesus chega, nada permanece igual. Algo sempre muda, algo sempre é transformado. Então o Senhor olha para Pedro e fala para ele: olha, afasta um pouco aqui esse barco que eu preciso falar com essa multidão. E eu quero usar ele como palco ou como púlpito para pregar a mensagem. Depois disso, o Senhor diz para Pedro: olha, volta para o mar. Lança suas redes. Pedro era especialista em pesca. Ele sabia que o mar não estava para peixe. Ele sabia que não tinha peixe, ele trabalhou a noite toda. Ele falou: já trabalhei a noite, eu sei como o mar está. Mas não é isso que ele faz. Ele olha para o Senhor e diz: sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. E quando ele volta para o mar e lança suas redes, aquelas redes se enchem de peixes. Talvez você tenha chegado aqui essa noite para mais um dia comum. Talvez para você hoje seja mais um dia, mais um culto, embora nunca deveria ser mais um culto. Mas talvez para você hoje é um dia comum. Você fez os seus afazeres, cumpriu com as suas obrigações diárias e veio para a programação ou para aquilo que você tinha se programado para fazer. E quem sabe no meio desse dia comum, o Senhor não veio ao seu encontro. Ou o Senhor não vai ao seu encontro, porque isso é maravilhoso no Evangelho. É Deus quem vai ao nosso encontro, não somos nós. É Jesus quem vai ao encontro de Pedro. E a frase de Pedro para mim é linda: sobre a sua palavra eu lançarei as minhas redes. Mostrando onde eu e você devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança na palavra do Senhor, naquilo que Jesus disse. E ele diz que todo aquele que crê nele será salvo. Alcançado não por méritos, mas pela graça. E nós carregamos essa mensagem. A Bíblia diz que imediatamente, depois daquela pesca, Pedro se lança aos pés de Jesus. E ele diz: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. A resposta de Jesus poderia ser: é verdade, ande longe de mim, mas não é isso que ele faz. Ele olha para Pedro e ele diz: eu quero fazer de você um pescador de homens. Lembra que falamos ontem? Quando nos aproximamos do Senhor, Ele nos transforma, Ele nos purifica, e é isso que Ele faz com Pedro. Ele fala: Pedro, eu sei quem você é, eu sei a sua realidade, eu sei que você é pecador, eu sei que você não é digno, mas eu te chamo para caminhar comigo. Vem, eu quero te fazer um pescador de homens. Ele dá a Pedro propósito, sentido na vida. Pedro merecia? Não, é graça. O que Pedro faz? Imediatamente ele larga tudo, deixa tudo para trás, para seguir ao Senhor Jesus. Pedro então começa a andar com Cristo, caminhar com Ele. Ele vê Jesus realizar grandes coisas, milagres, maravilhas, curar enfermos. Ele ouve do próprio Senhor Jesus os ensinamentos que hoje nós pregamos aqui. Imagina você sentado aos pés de Jesus e ouvindo Jesus te ensinar algo. É isso que Pedro experimenta caminhando com Cristo. Mas um dia Jesus olha para Pedro e para os seus discípulos e diz: olha, está chegando a hora em que eu vou me entregar para morrer no seu lugar. Está chegando a hora em que eu vou morrer no lugar de vocês, que eu vou me entregar voluntariamente para ser morto numa cruz por vocês. E aí a resposta de Pedro é: Senhor, ainda que todos estes, olhando para os seus companheiros de ministério, para aqueles que caminhavam com ele, ainda que todos estes te abandonem, eu não. Eu sou diferente, Senhor. Eu não vou te deixar. Eu vou continuar com o Senhor. Pedro naquele momento se sentia melhor do que os outros. Mas a graça não nos faz melhor do que ninguém. A graça nos coloca todos no mesmo nível. Nenhum de nós somos merecedores, nenhum de nós somos dignos, mas Deus nos chama para caminhar com Ele, Ele nos alcança com a sua graça. Então a graça nos coloca todos no mesmo nível. Servimos no reino em lugares diferentes, em posições diferentes, mas todos alcançados pela graça, não por méritos. Mas Pedro naquele momento se achava melhor do que os outros. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará.
E vocês conhecem a história. É de fato isso que acontece. Depois de negar o Senhor Jesus por 3 vezes, o galo canta. E a Bíblia diz que os olhos de Pedro e do Senhor se cruzam. Imagina como deve ter sido aquele encontro. Imagina como deve ter sido Pedro se lembrando de que o Senhor havia dito: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E a Bíblia diz que Pedro então vai embora e chora amargamente. Eu não creio que Pedro falou aquilo da boca para fora. Eu não creio que Pedro olhou para o Senhor e falou da boca para fora: Senhor, se for necessário eu morro contigo. Eu creio que ele acreditava de fato naquilo. Só que eu acho que ele acreditava, ou creio que ele acreditava na força do seu braço. E no reino de Deus, nós não podemos fazer nada pela força do nosso braço. É tudo graça. É Deus quem nos capacita a realizar a obra que Ele nos chamou para realizar. É Deus quem nos capacita para o propósito que Ele colocou sobre a minha e sobre a sua vida. E é diante desse cenário que Pedro chega no capítulo 21 de João, com o coração entristecido, com o coração pesado, como quem diz: olha, eu neguei ao meu Senhor. E talvez você esteja aqui nessa noite, tenha sido alcançado pela graça do Senhor, tenha sido alcançado pelo amor de Jesus. Mas quando você olha para dentro de si, você diz: eu estou caminhando longe dele. Ainda que a graça tenha me alcançado, eu estou caminhando longe do meu Senhor. Talvez em oportunidades que Deus te deu, de falar: olha, agora anuncie a minha mensagem, agora anuncie o meu evangelho, você se calou, você fechou seu coração, falou: não vou fazer isso, ficou com vergonha. Talvez você já tenha passado por momentos que você também, assim como Pedro, já tenha até negado o seu Senhor. Então é assim que Pedro chega. Talvez o sentimento de Pedro naquele momento fosse: olha, para mim está tudo acabado. O meu Senhor veio, me deu um propósito. Eu achei que estava pronto para entregar a minha vida a Ele, mas no meio do caminho eu descobri que não, eu neguei. Então para mim agora está tudo acabado. O Senhor me chamou, me deu propósito, me deu um sentido para a vida, me deu algo pelo qual valia a pena gastar todos os meus dias ou investir todos os meus dias, mas na hora que o bicho pegou, na hora que a coisa ficou séria, eu fui o primeiro a correr. Eu pulei do barco, eu neguei. Então é nessa situação que o coração de Pedro chega em João 21, coração carregado de dor, arrependimento, frustração consigo mesmo. Mas ainda assim, ele permanece obediente ao Senhor. Porque a Bíblia diz que eles vão para a região da Galileia por direção do Senhor. Em Marcos, no capítulo de número 16, versículos 6 e 7, diz assim: ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. É possível que Pedro tenha chegado na Galileia pensando que para ele estava tudo acabado. Talvez ele se perguntasse: o que Jesus quer comigo? Por que ele cita os meus discípulos e Pedro? Por que o meu nome? Por que ele me chama pelo nome? Por que ele diz que quer se encontrar comigo lá? Qual o propósito desse encontro? Por que o Senhor faz questão de mencionar o meu nome? Quem sabe Pedro não imaginasse que Jesus estava ali o esperando para dizer para ele: Pedro, você fracassou. Você pisou na bola. Para você está tudo acabado. Olha, eu te chamei, mas você deu mancada. Então agora você está arriscado, você está fora. Você não faz parte mais do time. Eu vou ter que chamar outro para seu lugar. Talvez fosse isso que passasse na mente de Pedro. O reverendo Hernandes Dias Lopes afirma que é debaixo de um turbilhão de sentimentos que Pedro declara nesse momento: vou pescar.
E os demais discípulos seguem, eles falam, nós vamos com você. Nós não sabemos o real motivo por qual Pedro vai pescar. Talvez fosse para passar o tempo. Ele disse, olha, Jesus disse para nós que viria, nós estamos aguardando, então eu vou pescar. Vou esperar o tempo passar até que ele venha. Talvez fosse uma necessidade fisiológica, ele estava com fome. Uma necessidade financeira, olha, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes para ter um sustento. Eu não sei. Talvez fosse apenas o sentimento de fracassei. E eu vou voltar para o lugar ou para aquilo que eu sabia fazer antes. Talvez esse sentimento tome o seu coração muitas vezes também. Talvez você estava caminhando com Cristo, estava bem. Mas você confiou em si mesmo, caiu no meio do caminho. E talvez você pense, para mim está tudo acabado. Não tem mais jeito. Olha o que eu fiz, olha os caminhos por onde eu tenho seguido. Olha os caminhos por onde eu tenho caminhado. Olha o que eu tenho feito. Tudo isso tem desagradado ao meu Senhor. Para mim já era, acabou. Talvez seja assim que você se sinta esta noite. Só que a cena é muito semelhante àquela de Lucas 5. Porque eles vão pescar. E não pescam nada. Jesus então aparece e diz para eles, ei, tem alguma coisa aí para comer? Como eles ainda não haviam reconhecido o Senhor Jesus, eles respondem que não. Jesus então diz para ele, lancem a rede do lado direito do barco. E imediatamente aquela rede se enche de peixes. É nesse momento que João reconhece ao Senhor. Então Pedro, sem hesitar, se lança ao mar e vai ao encontro de Jesus. A atitude de Pedro não acontece porque ele estava surpreso com o fato de Jesus estar vivo. Não acontece por isso porque nós lemos que Jesus já havia aparecido, ou que essa era a terceira vez que o Senhor aparecia aos seus discípulos. Mas eu penso que ao recriar aquela cena do dia em que o Senhor o chamou pela primeira vez, Pedro talvez tenha se lembrado da sua vocação. Talvez ele tenha se lembrado do para quê ou por que o Senhor o chamou. Talvez ele tenha se lembrado daquele dia, e talvez o seu sentimento fosse, o meu Senhor apareceu novamente, Ele está me chamando de novo. Talvez o Senhor tenha te trazido esta noite aqui para te lembrar da sua vocação. Para te lembrar que pela graça Ele te alcançou, te salvou, te perdoou dos seus pecados e te chama para caminhar e andar com Ele. Pedro se lança ao mar e vai em direção ao Senhor Jesus. E é assim que nós precisamos também agir. Se lançar diante do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei as marcas que você carrega. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Mas uma coisa eu sei. Nós podemos nos lançar aos pés do Senhor. Porque Deus não tem problema com quem somos. Deus não tem problema com as nossas habilidades. Deus não tem problema com as nossas crises. Nós temos. Mas Deus não tem. Deus nos conhece, sabe quem somos, conhece o íntimo do nosso coração, conhece o nosso pensar, conhece as intenções do nosso coração, mas ainda assim, Ele nos chama pela graça, ainda assim com a sua graça Ele nos alcança. Então se tem um lugar onde podemos nos derramar e dizer quem de fato somos, é aos pés do Senhor. Então Pedro se lança aos pés do Senhor, como quem talvez estivesse se arrependendo. E é em meio à estação mais cinzenta da vida de Pedro, que o Senhor o reanima pela graça. O brilho nos olhos de Pedro, que parecia ter desaparecido, agora parece voltar. Aquela tela cinzenta agora parece ganhar cores. E talvez naquele momento ele tenha se lembrado da graça que o alcançou e pensado, ainda não está tudo acabado. O Senhor está me chamando outra vez. Talvez nessa noite você precise se lembrar. O Senhor está me chamando outra vez. A graça do Senhor está sobre mim. A graça do Senhor me alcançou, me resgatou e continua me chamando.
A paisagem sem cor, que Pedro talvez estava vendo, agora ganha cores de esperança. Porque a graça de Deus sempre tem a última palavra. E não importa o quão distante você tenha ido, se houver fôlego de vida nos seus pulmões, ainda há um caminho de retorno. Enquanto houver vida em você, você não foi longe demais, ainda há um caminho de retorno para aqueles que dizem: Senhor, eu quero me render a Ti, eu me arrependo daquilo que fiz, eu me arrependo dos meus maus caminhos, eu quero me render a Ti. O Senhor olha para mim e para você e fala: na minha cruz, eu já paguei a sua dívida, você está perdoado. Há perdão para você, há um caminho de retorno para você. Ainda existe um caminho de retorno, enquanto houver fôlego de vida em nossos corações. Jesus continua esperando por mim e por você na praia, porque o desejo do coração dele é restaurar a comunhão com os seus filhos, é restaurar a comunhão dele comigo e com você, ainda que estejamos caminhando para longe dele. Quando Pedro chega na praia e encontra Jesus esperando seus discípulos com pão e peixes preparado sobre uma brasa, então o Senhor faz um convite simples, mas profundo para os seus discípulos. Um convite simples, mas restaurador. Venham comer. Esse episódio, ele é restaurador porque em Lucas 22 e também em João 18, nos revela que foi em volta de uma fogueira que Pedro negou Jesus. E agora, diante de uma fogueira, Jesus está fazendo um convite. Ei, venha ter comunhão comigo, Pedro. Eu quero me assentar com você, eu quero comer com você, eu quero ter comunhão com você. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: vem Pedro, vem voltar para o lugar da sua maior vergonha, porque ali eu quero te restaurar. Jesus estava trazendo Pedro talvez para aquela cena, para aquele momento em que ele nega ao Senhor. Não para trazer vergonha para ele, mas para restaurar o seu coração. Para mostrar para ele que ali havia perdão, e talvez nessa noite o Senhor esteja trazendo à sua mente muitos momentos que talvez para você seja de vergonha. Momentos em que você diz assim: olha, eu não teria coragem de deixar ninguém saber o que eu fiz. E talvez o Senhor esteja trazendo isso à sua mente para dizer: eu quero restaurar você. Eu quero restaurar o seu coração. Eu quero curar as suas feridas. Eu quero curar as suas marcas. Eu quero curar as suas dores. E eu quero te chamar para caminhar comigo. Antes mesmo de Jesus confrontar Pedro, Jesus o acolhe. Antes de tratar a sua queda, ele restaura a comunhão. Antes mesmo de Jesus confrontar Pedro, ele o acolhe, ele o chama para perto. Antes de tratar a sua queda, ele restaura a comunhão. Ele diz: eu quero ter comunhão com você, eu quero me assentar com você, eu quero compartilhar do meu coração contigo, eu quero saber o que está no seu coração. Eu sei que você me abandonou, eu sei que vocês me abandonaram, porque Pedro não foi o único a negar Jesus. Todos fugiram, todos correram. Talvez Jesus estivesse dizendo para eles: eu sei o que vocês fizeram, mas ainda assim, eu quero estar contigo, eu quero ter comunhão com você, porque não é por causa daquilo que vocês fazem, mas é pela graça de Deus que te alcança, que te restaura, que te transforma. Eu sei o que vocês fizeram e nada disso me surpreende. Eu já sabia, eu havia dito: Pedro, você vai me negar. Mas ainda assim eu desejo me relacionar com vocês. Eu quero restaurar essa comunhão para que vocês sejam transformados pela minha graça. Esse continua sendo o coração de Jesus. Ele deseja ouvir o que há em nossos corações e também deseja compartilhar o coração dele comigo e com você. Jesus se importa. Ele se importa com a nossa dor, ele se importa com o nosso sofrimento, ele se importa com as nossas crises, com as nossas lutas, e ele é capaz de trazer consolo, restauração, esperança aos corações mais feridos. Quantas vezes nós oramos: olha, agora nós vamos entrar no nosso momento de culto, esquece aquilo que está lá fora. E eu sei o que nós queremos dizer com isso, mas às vezes aquilo que está lá fora causa tanta dor no nosso coração, causa tanto sofrimento. E talvez nós deveríamos orar dizendo: pega tudo aquilo que está lá fora e coloca aos pés do Senhor, porque Ele tem consolo e cura
para os nossos corações. Ele nos alcança com a sua graça, nos transforma. E é isso que ele está convidando Pedro e os demais discípulos a fazerem. Vocês me negaram, ou você me negou, Pedro, diante de uma fogueira, em volta de uma fogueira. Agora, diante de uma fogueira ou em volta de uma fogueira, coloca as suas dores aqui, porque eu quero trazer restauração. E é só depois de terem uma refeição, em um ambiente de comunhão restaurada, que Jesus olha para Pedro e por 3 vezes ele faz a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes que te amo. Então o Senhor diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Mas aqui nós temos um detalhe importante. Porque a primeira vez que Jesus pergunta, ele diz assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele estava dizendo para Pedro: Pedro, lá atrás você achou que era melhor que os seus amigos, não achou? Você achou que você estava num nível superior da fé. Mas você me negou. Você ainda se sente melhor do que os outros? Ou você já entendeu que a graça que te alcançou também alcançou cada um deles? A resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes que te amo. Pedro havia dito que, embora todos pudessem abandonar o Senhor, ele não o abandonaria. Mas agora o Senhor o confronta para dizer: Pedro, você não é melhor do que ninguém. A mesma graça que te alcançou e que está sobre você, está sobre aqueles que te cercam. A mesma graça que te alcançou, quer alcançar os seus amigos na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no ponto de ônibus, na praia. Ele disse para Pedro: Pedro, eu quero te fazer um pescador de homens. A graça que te alcançou precisa alcançar outros. E o Senhor faz esse mesmo convite para mim e para você. A graça que te alcançou precisa alcançar aqueles que te cercam. A salvação não é para que a gente pegue, sente em cima dela para que ninguém mexa e fala assim: agora ela é minha, eu alcancei. Mas ela nos alcança para alcançar outros. Uma vez que nós fomos alcançados pela graça, agora o Senhor nos chama a ir e alcançar outros. Você não é melhor do que aqueles que estão lá fora. Você foi alcançado pela graça e agora o Senhor te diz: eu quero que você alcance aqueles. O reverendo Hernandes Dias Lopes também defende a ideia de que, quando Jesus pergunta para Pedro das 2 primeiras vezes, ele usa um termo para falar sobre o amor chamado ágape, que descreve um amor sacrificial, um amor que se entrega, que está disposto a dar a sua própria vida. E ele diz que Pedro então responde com outro tipo de amor. Ele usa o verbo filéu, que talvez expresse uma amizade, uma afeição, um carinho fraternal. Mas ele defende a ideia que na terceira vez o Senhor Jesus não usa mais o termo ágape, mas ele usa o termo filéu. Ele iguala o amor com o de Pedro. Como quem diz: este é o amor que você tem para me dar? Alguns teólogos mais atuais, contemporâneos, eles defendem a ideia de que não é isso que João está querendo dizer, mas que ele apenas usa palavras diferentes para descrever a mesma coisa. Porque ele faz isso ao longo do seu evangelho. Eu confesso, não sei, eu não sou especialista em linguística. Eu não sei o que João queria dizer exatamente naquele momento. Eu não sei qual era a sua real intenção. Mas quando eu olho para um texto como esse, o que me parece é que Jesus muda o nível do seu amor ou da sua pergunta, como quem disse para Pedro: Pedro, é esse amor que você tem para me dar? Se é esse amor que você tem para me dar, tudo bem, não tem problema. Porque à medida que nós caminharmos juntos, eu vou te transformando até que chegue o dia em que você esteja disposto a entregar a sua vida por mim. Se você ainda não me ama a tal ponto de entregar a sua vida, morrer por mim, como você não conseguiu fazer, calma. Nós vamos caminhar juntos, esse seu amor vai crescer, e vai crescer, e vai crescer.
tal ponto de que no final ele diz, olha Pedro, um dia vai chegar em que você não vai mais se vestir sozinho, outros vão te vestir, outros vão te levar para lugares onde você não deseja ir ou não desejava ir. E ainda diz que o Senhor Jesus falava a respeito disso por causa da morte que Pedro teria. Uma morte que glorificaria ao Senhor. Como se ele estivesse dizendo, Pedro, alguns dias atrás você não teve coragem de dar a sua vida por mim. Mas esse dia vai chegar. Porque a graça vai te aperfeiçoando, vai aperfeiçoando o seu amor. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, eu apenas quero que você coloque nas minhas mãos tudo aquilo que você tem. E eu mesmo aperfeiçoarei. Coloque nas minhas mãos tudo aquilo que você tem e eu trabalharei com isso. É por isso que em todas as 3 respostas Jesus diz a mesma coisa para Pedro. Apacenta ou cuide das minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Era como se o Senhor estivesse dizendo para Pedro, Pedro, eu sei que você me negou há poucos dias atrás. Eu sei que você me abandonou. Eu sei o que você fez. Mas os sonhos, os propósitos que eu tenho para a sua vida, eles não mudaram. O que eu tenho para você não mudou. Eu ainda te chamo para ser um pescador de homens. Eu continuo querendo fazer de você alguém que vai anunciar o meu evangelho. Eu ainda quero realizar a minha obra em você, mas também através de você. E eu te tirei de um lugar para o qual eu não quero que você volte nunca mais. E se houver arrependimento e disposição em seu coração, ainda existe um caminho de retorno, porque a minha graça está pronta, ou está pronta para te alcançar. E esse texto é fantástico, porque ele termina com um convite do Senhor para Pedro. Um convite que é fruto da graça, que perdoa, que restaura, que chama de volta para a comunhão, que não nos trata segundo aquilo que nós merecíamos, porque o texto termina, ou o texto que nós lemos termina, com Jesus dizendo a Pedro, siga-me. A gente ainda pode continuar caminhando juntos. E se Jesus te fizesse esse convite essa noite, qual seria a sua resposta? Se apesar de quem você é, Jesus dissesse para você, siga-me, o que você ia responder para Ele essa noite? Olhando para a sua realidade, para a sua história, para quem você é, para as suas marcas, para as suas dores, para o que você tem feito talvez, qual seria a sua resposta? Mesmo sabendo que você tem se envolvido com aquilo que não deveria, Jesus te chama, siga-me. Qual seria a sua resposta? Jesus declara que todo aquele que quiser vir após Ele, Ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus tomou a sua cruz, Ele estava indo em direção à morte. E agora Ele diz para nós, você quer vir após mim? Morra para si mesmo e siga-me. Quando o Senhor Jesus nos faz esse convite, qual é a nossa resposta? Estamos prontos para deixar tudo para trás e segui-lo? Estamos prontos para sentar com Ele na praia, em volta de uma fogueira, compartilhar as dores do nosso coração, compartilhar aquilo que temos sofrido, aquilo que temos enfrentado, as marcas, e deixar que Ele nos cure? Ou permaneceremos com o coração endurecido, achando que nós podemos resolver tudo sozinhos? Quando Pedro confiou na força do seu braço, ele negou ao Senhor. Mas quando ele se rendeu da cruz aos pés do Senhor e foi alcançado ou restaurado pela graça, o Senhor diz, a sua morte um dia vai me glorificar. Você não teve coragem de ir lá atrás morrer comigo, mas você ainda vai morrer. Você ainda vai se entregar por mim. E eu queria te convidar, se você puder, fechar os seus olhos para orarmos juntos. Se você puder se colocar de pé, fechar os seus olhos.
Talvez o exemplo de Pedro, Jesus esteja te fazendo um convite hoje. Talvez Ele esteja te dizendo, lance a sua rede do outro lado. Qual vai ser a sua resposta? Senhor, lá não tem nada? Ou vai ser, Senhor, sobre a Tua palavra eu lançarei as minhas redes? Você vai depositar a sua confiança naquilo que os seus olhos podem ver, ou naquilo que a palavra de Deus diz? E ela diz que a cruz você é. Na cruz você é restaurado. Na cruz você é. Talvez o Senhor esteja te dizendo nesta noite: deixa tudo para trás. Eu sei quem você é, eu sei o que você passou. Mas abre mão de tudo isso. Eu conheço o seu coração, eu sei quem você é. Eu te conheço mesmo quando ninguém está te vendo. Mas ainda assim eu te amo. E ainda assim eu quero te alcançar. Se você se sente assim, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente para orarmos juntos. Eu vou começar orando. Depois nossos irmãos vão tocar, cantar. E eu quero te encorajar a não ficar no seu lugar. Se o Senhor falou com você nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você precisa restaurar a sua comunhão com Ele, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Ele quer se assentar à praia com você, comer com você, compartilhar o coração todo. Senhor Jesus, Pai, essa é a sua palavra. Senhor, eu não tenho poder de convencer coração algum. Não é, Senhor Jesus, pelo nosso muito falar. Não é, Senhor Jesus, por eloquência. Mas é pelo poder do Teu Espírito. É o Senhor quem convence corações. É o Senhor quem toca corações. E eu quero te pedir, ó Pai, nesta noite, se alguém em nosso meio, Senhor Jesus, quer ouvir essa palavra, sente no seu coração este desejo: eu preciso me render a Cristo, eu preciso me render ao meu Senhor, eu tenho caminhado distante dele. Pai, coloca coragem neste coração para sair do seu lugar e dar um passo, meu Deus, em direção ao Senhor, que já estende as suas mãos em direção a nós. Se você quiser receber oração, meu irmão, neste momento, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Agradecer, Deus, esta noite por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, por aquilo que o Senhor falou conosco, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra, que nos confronta, mas também nos chama para caminharmos juntos contigo. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua graça que nos alcançou, nos transforma, nos dá vida e nos chama para ter comunhão contigo, Pai. Sem a sua graça, Senhor Jesus, nós nada seríamos. Sem a sua graça, Senhor Jesus, nós nada seríamos. Te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Tua doce voz que me guia em teu amor.
és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tu estás. Encerrando, né, a nossa conferência, encerrando entre aspas, né, que amanhã nós só teremos culto pela manhã, tá? Nós teremos o culto da tarde, nós teremos somente o culto da manhã, às 9h30, aqui na igreja. E aí, continuando, o pastor vai estar ministrando, o pastor Tiago vai estar ministrando sobre alcançado pela graça. O pastor Rafael vai ter um momento da MOB aqui, em que ele vai estar falando um pouco sobre a MOB, né? Então, você que é membro dessa igreja, o visitante, pode estar aqui às 9h30 da manhã. Amém? Glória a Deus. Agora. Amém? Pode se sentar. Eu queria agradecer, tem uma galera aqui da igreja do Mondubim, levanta a mão assim, faz uhul! Igreja do Mondubim, amém? Glória a Deus, muito obrigado.